Oi, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês 4 mitos, ou seja, erros que as pessoas cometem nas regas das plantas. E é exatamente para que você não caia nessas e não cometa esses erros. E também para vocês poderem focar naquilo que realmente importa no cuidado das plantas, que são outros fatores que não essas coisas aí que geram preocupações desnecessárias para você. Vamos lá para a primeira afirmação. É essencial você plantar com pedras de drenagem no fundo do vaso. Então você tem aqui um vasinho com furos e você teria que colocar pedras de drenagem aqui no fundo do vaso para que essa água consiga ser drenada e escorrer pelos buraquinhos. Eu confesso que eu já fiz muito isso no passado, porque assim, foi assim que me ensinaram e falavam que era essencial, e aí eu colocava essa pedrinha de drenagem, colocava uma mantinha cortada redondinha aqui embaixo e aí plantava em cima. Mas aí com o tempo eu fui descobrir que isso é desnecessário, não precisa. Na verdade, já tiveram vários estudos científicos assim para as produções de plantas que descobriram que essa pedra, na verdade, não faz grande diferença não. E esse mito, na verdade, já foi derrubado há décadas pela ciência. E olha, pessoal, eu sei que esse é um assunto polêmico, eu sei que é muito polêmico mesmo, mas eu não quero entrar em polêmica aqui. A questão é que a ciência diz que não vale muito a pena você ficar colocando pedras de drenagem. Se você quiser colocar, não tem problemas. Mas, se você quiser simplesmente substituir por para não cair pelos buraquinhos aqui a terra, você quiser colocar um pedacinho de papel toalha aqui no fundo, você pode colocar. Depois, com o tempo, ele se dissolve, mas aí quando a terra já está firminha, ela não vai mais cair. Isso acontece, eu vou mostrar aqui para vocês num vasinho transparente, olha. Porque o que acontece com essas plantas? O que acontece com esses vasos? Eles descobriram que a água, ela tende a se acumular em maior quantidade na parte de baixo, por causa da pressão da coluna de água. Então ela fica mais acumulada nesse pedacinho que está mais embaixo. Então você pode pensar assim, então é bom você colocar, mas não. Quando você coloca as pedras aqui e acaba subindo aqui, o que você faz é subir a terra, e aí a água ela deixa de estar acumulada aqui embaixo e passa a estar acumulada aqui, onde tem mais raízes da planta. Então, em geral, você pode até ter um pouquinho mais de problema de encharcamento do que você tinha antes quando você coloca as pedras de drenagem, porque você acaba subindo a terra. Você acaba deixando a parte mais encharcada mais perto das raízes, e não é isso que você quer, né? E antes de eu contar sobre o segundo mito, se você está gostando desse vídeo, não deixa de dar aquele joinha aqui embaixo e também aproveita e se ainda não for inscrito no canal Cultivando, se inscreve clicando no botãozinho de se inscrever aqui embaixo e também ativa as notificações clicando no sininho que aparece ao lado. O segundo mito é já mais aplicado aí nos jardins, né? Porque o que eles falam? Quando você rega as plantas com a mangueira lá e molha as folhas num horário muito quente do dia, que está batendo muito sol, essas gotículas elas vão formar uma espécie de lente, e aí essa lente ela vai acabar focando a luz num pedacinho e vai queimar a planta. Em alguns casos tem gente até que fala que isso pode gerar um incêndio, mas acreditem ou não, existem vários estudos científicos mesmo que estudaram como é que essa luz ela se comporta e se existe algum potencial disso acontecer ou não. E descobriram que não, porque essa luz ela acaba ficando um pouquinho difusa, ela simplesmente não fica que nem uma lente, não é exatamente esse o efeito que acontece. E aí tem gente que pode perguntar, para que estudaria uma coisa inútil dessa? Não, é porque muitos agricultores, na verdade, eles acabam irrigando exatamente durante o dia, nesses horários aí que estão batendo sol. Se fosse assim, as lavouras são todas queimadas, essas daí, mas isso não acontece. O que acontece sim é que meio-dia não é o melhor horário para regar, porque está quente demais e boa parte da água que você jogar vai ser evaporada, vai perder. Não é uma boa forma de você economizar água, né? O melhor é você regar nos horários mais frescos mesmo. Aliás, se essas gotículas formassem uma lente, queimassem as coisas, imagina só você tomando um sol lá na praia depois de entrar no mar, né? Ia virar uma lente, você ia ficar cheio de pintinha queimada. Nunca vi acontecer isso aí, né? Vamos lá para o terceiro mito.
O terceiro mito, ele diz que os vasos mais altos, eles tendem a drenar a água pior do que os vasos que seriam mais baixos. São aqueles vasos mais largos do que altos, tipo esse pote aqui, né? Então eles dizem que se você tem uma planta que não gosta de água na raiz por muito tempo, então você deveria usar um vasinho mais baixinho assim, que você teria menos percurso aqui para a água descer, então ele drena mais rápido. Mas também para isso existiram vários estudos científicos, inclusive por causa de cultivos comerciais, aí de plantas ornamentais, né? Então você não pode ficar errando nisso, que concluíram que é exatamente o contrário. Os vasos mais altos, eles na verdade drenam água melhor, eles acumulam menos água nas raízes do que os vasos mais largos e baixos. Tanto é que se você pegar hoje assim as orquídeas, por exemplo, você vai ver que a tendência delas é você ter, nessas orquídeas que não gostam de muita água acumular nas raízes, ó, você tende a ver que os vasos eles são mais compridos e são mais estreitinhos. É exatamente por isso, para você evitar o acúmulo. Para outras plantas, outras orquídeas às vezes que toleram um pouquinho mais, às vezes eles usam um vasinho mais largo e baixo, assim que nem esse aqui. Mas qual que é a diferença então? Por que isso acontece? A explicação ela é meio parecida com aquela outra que eu dei para vocês sobre as pedras de drenagem. A água, a umidade, ela tende a se acumular mais aqui embaixo por causa da pressão que a água tem, da coluna da água, que faz com que essa água fique acumulada nos primeiros centímetros. Esse vaso é transparente, aqui dá até para vocês verem, aqui eu não sei se vocês conseguem ver, mas aqui embaixo tem um acúmulo de umidade que está dando para ver, aqui em cima está bem sequinho, né? Então, o que isso implica? Isso implica que quando você tem um vaso mais alto, olha, você tem tudo isso aqui que não está extremamente úmido e tem essa basezinha aqui que está bastante úmida. Já num vaso desses daqui mais baixinho, você tem provavelmente esse pedaço aqui que está úmido e boa parte das raízes está nesse pedaço aí. Então, em geral, se a planta não gosta de encharcamento na raiz, o vaso mais alto é melhor para ela. Sei que muita gente vai estar incomodada e vai falar assim: ai Gaspar, mas eu sempre fiz assim, sempre deu certo. Olha, não estou dizendo que não vá dar certo no que você faça do outro jeito. E nem estou aqui para criticar ninguém, estou aqui só para falar o que a ciência descobriu a respeito desses assuntos. Se você faz assim e está dando certo para você, tranquilo, pode continuar fazendo. O quarto mito que muita gente já fez é achar que para plantas delicadas você só precisa borrifar água nas folhas que você já consegue deixar ela bem hidratadinha e boa o suficiente. Mas aí tem muita gente que vem conversar comigo e fala assim: Gaspar, eu não sei o que acontece com minha planta, não sei o que eu faço com minha orquídea, porque eu não consigo cuidar da minha orquídea, ela sempre murcha. Mas aí eu pergunto, como é que você rega? E aí, às vezes a pessoa fala: eu molho as folhas, eu borrifo água 3 vezes por dia nas folhas. Mas assim, olha, só borrifar água nas folhas não é suficiente. Para a grande maioria das plantas, pelo menos não. Talvez para musgo você consiga fazer só borrifando água. Mas quem absorve mesmo bastante água não são as folhas, são as raízes. Então você precisa molhar as raízes e borrifar geralmente não é o suficiente. Borrifar água nas folhas pode ser que seja assim uma forma de você dar uma aliviada, uma refrescada na planta e dar uma aliviada na secura do ar, que aliás esse ano tá super seco o ar, né? Mas como substituição de rega, jamais, não pense em substituir regas por borrifadas de água. As folhas absorvem uma quantidade muito pequenininha e a planta tem uma boca para engolir essa água, mas essa boca são as raízes e não as folhas. E quando você for regar, bota debaixo da torneira, molha bem aqui o substrato para que ele fique bem encharcadinho. Você acerta na frequência e não na quantidade, colocando uma quantidade mínima de água. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.